Olá amigos, o herói de hoje do meu vídeo é o experimentador. Ele decidiu estudar a reação de seu corpo para açúcar. E sabe o que ele fez? Abandonou completamente o doce por 30 dias. Como ele viveu todo esse tempo e o que aconteceu com ele? Vejam mais. Um jovem diretor holandês decidiu fazer uma experiência em si mesmo. Ele desistiu do consumo de açúcar por um mês para ver como isso afetaria sua saúde. Afinal, há uma opinião de que o açúcar é um produto prejudicial e seu excesso na dieta leva a muitos problemas. O estudo foi supervisionado por médicos. Primeiro, o sujeito passou por um exame completo do corpo. Mediram-lhe o desempenho do coração com e sem estresse. O cara passou nos testes necessários. O médico observou que a saúde do jovem é excelente, mas os níveis de colesterol são elevados, bem como a pressão arterial. Durante o mês, o experimentador comeu frutas, legumes, ovos, iogurte e carne dietética. Ele substituiu qualquer bebida por água. Todos os dias, o cara gravava um pequeno vídeo sobre o estado de saúde e media os principais indicadores: peso, pulso, pressão. No começo tudo correu bem, mas depois de uma semana de restrições, o corpo começou a resistir ativamente às mudanças na dieta. O homem notou uma deterioração acentuada na saúde e foi acompanhado por um sentimento constante de fome. Desistir do açúcar foi doloroso. Os médicos lhe explicaram a nova condição, reduzindo o nível usual de açúcar no sangue e as exigências do corpo para retornar à dieta antiga. Os médicos o recomendaram para suportar o período difícil. No 8º dia do experimento, o cara notou que ele estava ficando mais irritado do que o habitual. Desejo obsessivo não realizado de comer doce começou a deixar o cara irritado. A parte mais difícil foi quando ele viu outras pessoas comendo tudo e felizes em comer o que quisessem. Mas o jovem não recuou e foi capaz de encontrar uma saída, ou seja, o uso de frutos secos, tâmaras, uvas passas e bananas secas. Eles permitem reabastecer rapidamente as reservas de glicogênio, energizar e melhorar o humor. Como resultado, no final da segunda semana, a vida começou a voltar ao normal e quase não queria diferentes bolos e doces. A terceira semana foi mais ou menos calma. Desejos raros e impulsos para comer doces quase que desapareceram. O cara notou que agora já não quer muito frutas secas, mas voltou o desejo de comer frutas suculentas maduras, que em alguns casos substituíram uma das refeições. Ele percebeu que agora ele precisava de menos horas de sono para dormir e, em geral, havia mais força e energia. No final do experimento, o cara adaptou-se gradualmente e se acostumou a uma alimentação saudável, não sentindo mais desconforto. Dentro de um mês, seu peso caiu 4 quilos, o nível de colesterol diminui-se em 8%, a pressão sanguínea voltou ao normal de 135 para 125. Mas esses são apenas aqueles indicadores que foram claramente definidos pelos médicos. Na verdade, o corpo do cara passou por uma série de mudanças que permitem se livrar dos efeitos colaterais do açúcar. Mas esse produto tão familiar é tão prejudicial? Julguem sozinhos. Cardiologistas avisam: um excesso de açúcar no corpo causa falta de tiamina. Tiamina, ou vitamina B1, desempenha um papel importante no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. Essa substância é necessária para o desenvolvimento normal do corpo e ajuda a manter o bom funcionamento do coração, sistema nervoso e digestivo. A deficiência de B1 pode levar à distrofia do tecido muscular cardíaco. Estudos entre crianças e adolescentes revelaram uma ligação direta entre a ingestão excessiva de alimentos contendo açúcar e o risco de desenvolver doenças cardíacas. As rugas precoces surgem do excesso de açúcar. É ainda mais prejudicial do que os raios do sol, os cientistas acreditam. E a glicação é a causa de tudo. É o processo quando a glicose, que é formada depois de comer alimentos com açúcar na composição. Esse processo destrói as fibras de colagênio e elastina, responsáveis pela juventude e elasticidade da pele. O açúcar é viciante. Experimentos com animais estabeleceram que esse produto é tão perigoso quanto a morfina, cocaína e nicotina. Seu uso provoca alterações no cérebro, assim como o uso da droga. Quando você come alimentos contendo açúcar, seu corpo principal responde com um aumento acentuado no hormônio do prazer que bloqueia a ação do hormônio do estresse, o cortisol.
E, ao contrário de outros produtos, o açúcar é capaz de fazê-lo em quantidades quase ilimitadas. Muitas vezes, fugir das experiências dessa maneira pode desenvolver um mau hábito, resolver problemas com doces, em vez de resolvê-los. Isso também explica a avaria de uma semana ao desistir de doces quando uma pessoa é privada da capacidade de bloquear facilmente o hormônio do estresse. Os cientistas publicaram suas conclusões no British Journal of Sports Medicine. Para assimilar o açúcar, o corpo usa vitaminas B para retirá-los dos músculos e órgãos. Como resultado, os sistemas nervoso e digestivo sofrem, a fadiga crônica ocorre e a visão se deteriora. Os cientistas pesquisadores também desmascararam o mito de que o açúcar é a principal fonte de energia. O açúcar, pelo contrário, destrói a energia, mas não a produz. Já mencionei que esse produto provoca uma deficiência de tiamina e o organismo não consegue completar o metabolismo dos carboidratos. A energia produzida é baixa. Nos seres humanos, há sintomas pronunciados de fadiga e atividade significativamente reduzida. O açúcar causa mudanças na proporção do fósforo e cálcio no sangue. Um desequilíbrio pode durar mais de 2 dias. Durante esse período, o corpo não é capaz de absorver completamente o cálcio proveniente dos alimentos. O cálcio no leite doce geralmente pode causar raquitismo, bem como várias outras doenças associadas à sua deficiência. Se o corpo não tem cálcio para processos bioquímicos, que compensa a deficiência de ossos e dentes, destruindo-os gradualmente. O açúcar contribui para o desenvolvimento de cáries. Interagindo com bactérias na boca, o ácido destrói o esmalte dos dentes. Açúcar reduz a força do sistema imunológico em 17 vezes. Por causa do elevado açúcar no sangue, a capacidade fagocitária de neutralizar vírus e bactérias diminui. Assim, durante o tratamento de doenças graves, os médicos experientes recomendam fortemente limitar o uso de doces. Açúcar é alimento para fungos, em particular candidíase. O consumo de açúcar cria um ambiente favorável para a reprodução desses parasitas perigosos, e muitos cientistas afirmam que o câncer é a consequência do rápido crescimento de candidíase no corpo. Acrescente a isso o enfraquecimento do sistema imunológico, e é o maior perigo para a criação de condições para o desenvolvimento de uma doença mortal. Além disso, se você usa muito açúcar, pode se deparar com problema de esquecimento e a falta de disposição. E nos piores casos, devido à destruição gradual do tecido cerebral, a doença de Alzheimer. Os resultados da pesquisa também são confirmados por médicos de diferentes países. Muitas doenças provocadas por açúcar são incuráveis, por exemplo, acidente vascular cerebral. O excesso de açúcar danifica a camada interna das paredes dos vasos sanguíneos e capilares. Observando as vidas de quase 3.000 sujeitos experimentais, os cientistas descobriram que aqueles que amavam bebidas açucaradas 2 vezes mais propensos a receber tal diagnóstico. O açúcar é muito calórico. 100 gramas de açúcar contém até 400 quilocalorias. No entanto, o dano à saúde não está no seu conteúdo calórico. Açúcar e adoçantes violam os mecanismos de controle natural da fome, forçando-os a comer demais. Além disso, alguns tipos literalmente quebram o metabolismo e provocam um conjunto de gordura. Depois de assistir esse vídeo, muitos podem argumentar que o corpo realmente precisa de açúcar, sem ele não se pode fazer nada. E eles vão estar certos. Embora, em vez disso, não se trata de açúcar como um produto, mas sobre a glicose. Sim, o açúcar é necessário para o corpo, é uma fonte de energia. Mas para obter essa energia, o açúcar branco refinado é absolutamente desnecessário e tão prejudicial. Ele pode ser facilmente substituído com mel, frutas e frutas secas. Além disso, comer verduras e legumes ricos pode fornecer glicose ao corpo. Se você quiser cuidar da sua saúde a sério, você deve se lembrar que o açúcar está escondido em muitos produtos: ketchup, molhos, sucos, pão e até mesmo em salsichas. Sua presença pode ser lida na etiqueta. Em geral, a conclusão sugere: a saúde do nosso corpo está em nossas mãos, e o nosso herói de hoje mostrou isso mesmo nos seus exemplos. Ninguém pode cuidar de você tanto quanto você, mas isso requer conhecimento e, claro, força de vontade.
Se você concordar, clique em gostei abaixo do vídeo e comece a cuidar do seu corpo, caso ainda não tenha começado. E a partilha é uma pequena ajuda sua para amigos no caminho para uma vida saudável. E é tudo, até já!